Olá, meus amigos. É com alegria que mais uma vez nos encontramos para uma oportunidade de preces e de reflexões em torno do Evangelho, em torno de uma mensagem edificante da Boa Nova. Hoje, do livro Vinha de Luz, capítulo 17, Auxílio Eficiente, onde o Espírito Emmanuel traz uma frase de Jesus que está em Mateus 5,2. E abrindo a sua boca, os ensinava. Antes, no entanto, vamos à nossa prece, procurando elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Jesus o amparo para todos nós, para os nossos lares, para os nossos entes queridos, para que enquanto aqui estivermos, consigamos sintonizar com as correntes mais altas da vida, com os pensamentos mais elevados, objetivando os melhores recursos para todos nós. Que a paz, a serenidade, o equilíbrio se façam presentes em nosso íntimo, fortalecendo-nos sempre. Assim seja. E referindo-se à frase abrindo a sua boca os ensinava, comenta o benfeitor Emmanuel: o homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo, pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Meus amigos, como é importante compartilharmos as nossas possibilidades. De certa maneira, os talentos ou até as habilidades que nós possuímos, para que não fique somente como um produto utilizável por nós e muitas vezes de forma mesquinha. Aquele que aprende, mas retém o conhecimento somente para si, que benefício oferece? Aquele que tem recurso, seja financeiro, seja do tempo, seja o recurso da inteligência, seja o recurso de alguma facilidade, mas não utilize em prol do próximo, qual o benefício ele está gerando para aquele valor?
Será que não se assemelha àquele homem que preferiu enterrar o seu talento ao invés de multiplicá-lo? E por que isso ocorre? Diante de tantos necessitados em tudo que nós temos à nossa volta. Olha a responsabilidade em O Livro dos Espíritos, para termos uma dimensão. Há uma pergunta onde Kardec questiona os imortais se aquele que já foi pobre e teve depois recursos e esquece os pobres, se ele é mais responsável do que aquele que sempre teve e não trabalhou esses recursos para outros. E os espíritos falam que sim, que aquele que passou pela necessidade e vira as costas, entre aspas, para os necessitados, agora é mais reprovável, porque ele sabe as dores e as dificuldades alheias. Pois bem, muitas vezes nós somos provados justamente naquilo que já tivemos e abusamos no passado, em outra existência, ou muitas vezes nessa mesma. E nos afastamos porque talvez pensemos que aquilo já nos basta. Se nos atende o poder, ou a posse, ou nos dá prestígio, ou garante nosso prazer, para que se preocupar com os outros? Mas essa indiferença é que vem marcando o mundo ao longo dos tempos. E nós não podemos mais ser assim. Nós fomos colocados em meio a uma sociedade, a uma família, onde alguns nos puxam e, por nossa vez, também puxamos, estendendo as mãos para os demais. E talvez aquele recurso que eu tenha seja o que falta para esse ou para aquele. E quando eu falo recurso, não necessariamente material, mas um recurso de moralidade, de valores superiores. Vamos imaginar alguém que tenha coragem em meio àqueles que sentem medo, que são inseguros. Olha como que ele não pode paralisar essa coragem, pelo contrário, deve tê-la atuante para levantar os medrosos. Aquele que tem já uma fé robusta, como será importante utilizá-la dando ânimo e forças para aqueles que são tímidos na fé, que são inseguros e vacilantes na compreensão dos porquês, das leis espirituais, das provações. Aquele que é esperançoso, do verbo esperançar. Como é importante mostrar a luz lá na frente, que seja para os pessimistas, para os que estão na retaguarda. Aquele que já possui a alegria de viver, que é grato a Deus, a Jesus, de ter um corpo, uma família, um trabalho, de acordar na segunda-feira disposto para mais uma semana de ação. Como não pode enterrar isso e deve ajudar aqueles desmotivados, que não conseguem enxergar as dádivas, senão somente quando as perdem. Então será importante ele fomentar isso. Aquele que sabe valorizar o mínimo, as pequeninas situações. Como será importante ele fazer essa pontuação para aqueles que passam despercebidos por esses detalhes, de ver o sorriso da criança, de brincar com o neto, de brincar com o filho, de envolver-se em meio à natureza, de fazer uma bela caminhada, de uma página bem lida, de um livro edificante, de um momento de reflexão. Ele deve pontuar. Quando somos ricos de algo, lembremos que à nossa volta há muita pobreza daquilo. E, por uma questão de atração, à nossa volta há aqueles que estão nos observando, que a gente pode ser muito útil. Então, o que é motivado ao trabalho vai passar, de certa forma, isso, inclusive pelo próprio exemplo, aos procrastinadores, aqueles que adiam as coisas por preguiça, aqueles que não atendem muito o chamado do trabalho, que confundem-no
lembrando que Kardec o pontua como sendo toda ocupação útil. E aí fica uma pergunta, meu amigo, minha amiga. Você é rico no quê? O que você tem em abundância? Nisso que você tem, esse recurso, como você tem utilizado? Tem exercido isso numa influência benéfica e positiva junto aos seus? Junto àqueles que estão à vossa volta? E ao nosso redor? Temos utilizado? Porque se nós já conquistamos determinado valor, de forma natural vamos manifestá-lo e mais ricos ficaremos. Agora, o que nos falta? Daquilo que nos falta, observemos quem tem em abundância à nossa volta. Porque Deus nos coloca sinalizadores. Então, se me falta coragem, quem são os corajosos do meu caminho? Se me falta vontade no bem, quem são aqueles que estão trabalhando a vontade no bem? Se me falta perseverança, quem são aqueles que perseveram? Se me falta simplicidade, quem são os simples que Deus colocou no meu caminho, na minha trajetória? Se me falta ânimo, quem são os animados? No bom sentido, o bom ânimo? Porque por trás disso tudo tem uma ampla visão de vida e de espiritualidade, de entendimento das leis de Deus em nossas vidas. Porque se eu não tenho ânimo, é porque eu não compreendi o que se passa comigo. Leiamos no livro Boa Nova o capítulo Bom Ânimo. Bartolomeu, discípulo de Jesus, era desanimado, porque ele não compreendia a vida. Então, se eu sou pobre em algo, e aqui falando do ponto de vista moral, por que me sinto carente nisso? O que me falta compreender? Qual é a vibração que me atrapalha em ser pleno? Porque eu tenho que compreender aquilo para dar maior valor às coisas, crescer, exercitar determinados pendores que são importantes. E naquilo que eu sou rico, espalhemos a mancheias. Porque se retermos ou retivermos somente aquilo para nós, numa atitude egoística, de apego, do que valerá? Em verdade, já teremos ganho o nosso salário. E na parábola dos talentos, aquele que enterrou os talentos, até aquilo que ele achava que tinha, ele perdeu. Não sejamos assim, portanto. E sempre temos potenciais. Se não estamos conseguindo observar, percebamos aquilo que ao longo da vida tivemos uma inclinação com naturalidade a fazer. E analisemos onde estavam nossas dificuldades, pois precisamos desenvolvê-las. E assim, vamos pedir a Jesus que nos inspire nessa identificação. Senhor, que consigamos compreender melhor aquilo que se passa conosco, as nossas virtudes, os nossos pontos a desenvolver, as nossas dificuldades. Que sejamos sinalizadores de espiritualidade, de força e luz àqueles que estão à nossa volta. Que consigamos influenciar positivamente com o nosso exemplo no bem. Assim como, observando, Senhor, o Teu Evangelho, nos aproximamos de Deus e passamos a compreendê-lo um tanto mais, que também sejamos exemplos de luz nos caminhos por onde traçarmos as nossas pegadas. Que as melhores vibrações envolvam os nossos entes queridos, os nossos lares. Auxilie aqueles que estão nos hospitais, em dificuldades, nos lares de idosos, nas ruas, nas creches, nos orfanatos, nas clínicas de recuperação. Aqueles que pensam em suicídio, em aborto,
ilumina suas mentes para que haja luz. Ilumina a nossa água, depositando os melhores recursos para o nosso bem-estar. Guarda-nos, ampara o nosso país, que aqui haja um porto de luz a todas as almas que querem crescer para Deus. Ilumina-nos, Senhor, e conosco permaneça hoje e sempre. Assim seja.